Olá pessoal, vamos fazer mais um exemplo, mais uma questão de regra de 3. Aqui o nosso intuito é trabalhar um pouquinho com unidades de medida, né? Então vamos lá. Pedro pagou R$18 por 1 quilo de queijo. O preço de 750 gramas desse queijo é tanto. Então vamos lá. É uma regra de 3 porque a questão tem que falar sobre duas medidas no mínimo. E nós temos duas medidas aqui. Nós temos o valor, né, o preço, que é uma medida, e nós temos a quantidade de queijo, que seria o 1 kg e os 750 gramas. Então eu tenho duas medidas, preço e quantidade de queijo. E na vida real, as medidas têm que se relacionar. E isso acontece aqui. Porque na vida real, se eu mudo a quantidade de queijo que eu estou comprando, o preço que eu devo pagar também muda. Então é por esse motivo que é uma regra de 3. Duas ou mais medidas e elas têm que se relacionar no dia a dia. Uma afeta a outra. A partir daí, vamos montar. Eu vou nomear os assuntos envolvidos. Então vamos lá, vou colocar... Aí a ordem tanto faz, tá bom? Então vou colocar aqui preço... E vou colocar aqui quantidade que eu estou comprando. A partir daí, vamos colocar o antes e o depois. Então, o que está rolando? Inicialmente, a questão me fala que com R$18 eu consigo comprar 1 kg de queijo. Então, R$18, o vírgula 00 não precisa, tá? Ele é desnecessário. E a quantidade de queijo é 1 kg. Aqui só toma cuidado com o seguinte. Veja que a quantidade de queijo está em unidades diferentes. Inicialmente está em quilograma e depois está em gramas. Quando isso acontecer, quando você tiver duas unidades diferentes para uma mesma coisa, você tem que decidir. Ou faz tudo em quilogramas ou faz tudo em gramas. Não pode misturar. O que eu aconselho vocês? Eu aconselho que você use a menor unidade. Então, quando eu tenho duas unidades diferentes para uma mesma coisa, eu prefiro usar a menor. Por que usar a menor? Para não ter que usar muita vírgula. Então, entre quilograma e grama, quem é menor? Quem é menor é o grama, né? O grama vale menos do que o quilograma. Então, vou fazer tudo em gramas. Então, ao invés de usar 1 quilograma, eu vou usar o equivalente dele. Quanto que vale 1 quilograma em gramas, tá? Para quem não sabe, quilo significa 1000. Então, quilograma vale 1000 gramas. Vou até colocar 1 quilograma aqui do lado. Então, para quem não entendeu, por que eu estou fazendo em gramas? Porque eu não posso misturar. Eu tenho quilograma e tenho grama. Tenho que escolher um dos dois. Eu escolhi grama porque usando a menor unidade eu evito vírgulas, tá? E aí já fiz a situação inicial. R$18 eu compro 1000 gramas. Eu compro 1 quilograma de queijo. Depois a situação diz que ele quer 750 gramas. Como isso é a quantidade de queijo, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Quantidade debaixo de quantidade, 750 gramas. E o preço dessa quantidade aí? Como esse preço, essa quantidade eu não sei o preço, por não saber o preço eu vou pôr X. O X é sempre para mostrar que eu não sei. E agora nós vamos comparar se a relação é direta ou inversa. Para fazer a comparação, pensa sempre no que você sabe tudo. O preço eu não sei tudo. Quantidade eu sei. Inicialmente 1000 gramas, que era 1 quilo, e posteriormente 750 gramas. Então o que aconteceu? Era 1 quilo, passou para 750 gramas, a quantidade de queijo no texto diminuiu. A outra coluna que está incompleta você vai pensar na vida real. Então se diminuiu a quantidade de queijo que eu estou comprando, o preço a ser pago vai aumentar ou vai diminuir? Então, poxa, se eu estou comprando menos, eu vou pagar menos. Veja que as duas medidas, elas variaram da mesma forma. Eu diminuí a quantidade de queijo, o preço que eu vou pagar diminui também. Quando as duas medidas variam da mesma maneira,
que é o que aconteceu aqui, nós dizemos que a relação é do tipo direta. Ou, para quem gosta de falar bonitão, diretamente proporcional. Aí como que resolve? Cruzadinho. Multiplica na diagonal. Começa por onde? De preferência, tenta começar pela diagonal do x, tá? Então vou começar por aqui, ó. O x está multiplicando o 1000. Então, vamos lá. 1000 vezes x. Ah, professor, por que você pôs o 1000 primeiro? Mania, tá? Mas tanto faz. 1000 vezes x ou x vezes 1000. Outra diagonal. 18, que está lá em cima, multiplica o 750. Beleza, né? Agora, vamos ter que resolver esse monte de conta aí. E agora, como é que faz essa tranqueira aí? O que vai acontecer? Só vou copiar aqui para a gente poder ter espaço. Então vamos lá, vamos só copiar isso aqui para ficar organizadinho. Que organização não é tudo, mas é quase tudo. Então temos lá 1000 vezes x e 18 vezes 750. Quem está grudado no x, você só copia, porque o x é um valor desconhecido, então não tem como multiplicar. Agora o outro lado dá para fazer. Particularmente, eu não gosto de ficar multiplicando zero. Então isso aqui para mim, eu faria o seguinte. Eu faria isso aqui, ó, 75 vezes 18. Aí o zero? O zero eu ponho depois, quando terminar eu ponho. Por que eu pus o 18 embaixo, tá? Eu gosto de colocar embaixo um número mais fácil. Então eu acho que 18 é mais fácil porque vai ter o 1 ali, né? E tabuada do 1 é bem fácil. Então vamos começar aqui pelo 8. 8 vezes 5 dá 40. Sobe o 4. 8 vezes 7 dá 56. Com mais 4, 60. Terminei, ponho um mais, agora é vez do 1. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 7 dá 7. 0 com nada dá 0. 0 com 5 são 5. E 6 com 7 são 13. Então eu tenho 1350. Então, e aquele zero que eu deixei para depois, agora eu ponho ele aqui, ó. Beleza, terminei. Quem está grudado no x tem que ir embora, para o x ficar isolado, ficar sozinho. Quem está grudado no x, quando muda de lado, vai inverter a operação. Se o 1000 estava multiplicando, ele passa a fazer o que agora? Agora ele passa dividindo. Você viu que é bem padrãozinho, né? Você que já tem acompanhado os outros vídeos, você vê que é bem parecido. Agora é o seguinte, quando você vai dividir números que acabam com zero, você pode cortar os zeros do final, na mesma quantidade. Então eu posso cortar um zero em cima, um zero embaixo. Eu vejo que ainda tem zero no final, então posso cortar mais um, ó. Mais um zero em cima, mais um zero embaixo. Aí parou, né? Porque agora o que sobrou aqui? Na parte de cima sobrou o 135 e na parte de baixo sobrou o 10. Aí é o seguinte, quando você tiver que dividir, né, por qualquer número da família do 10, 10, 100, 1000, qualquer um, basicamente o que você vai fazer, né? Para dividir por qualquer número da família do 10, basta mover a vírgula uma casinha para a esquerda. Como assim? 135 aparentemente não tem vírgula, mas na verdade tem. Todo número tem vírgula. É que quando a vírgula não aparece é porque a vírgula está escondida no final. Então 135 na verdade seria isso, 135, vírgula. Quando eu divido por 10, a vírgula vai pular uma casinha para a esquerda. Por que uma? Porque o 10 só tem um zero. Ah, professor, se fosse 100, 2. E se fosse 1000? 1000 tem 3 zeros, pularia 3 casinhas e assim vai. Então eu pego o meu 135, que tem uma vírgula escondidinha ali, né, que a gente não estava colocando. Como eu estou dividindo por 10, a vírgula vai pular uma casinha para a esquerda, vai vir para cá. Ó. Então eu vou ter 13,5. Como não existe 13,5 em dinheiro, 13,5 seria na verdade o quê? R$13,50. Terminei. Agora eu vou lá e marco. Gabarito letra C de casa, tá bom? Claro que na prática, com o treino, você consegue fazer isso bem mais rápido. Eu estou fazendo aqui com calma porque o meu intuito é ensinar, né? Para que todos possam entender. Bom,
terminamos a nossa questão. Eu quero agradecer você aí pela sua atenção. Se você puder deixar um comentário, seja uma crítica construtiva ou algo que está ajudando você, eu agradeço, né? E se puder curtir, se inscrever no canal, você vai ter aí acesso a mais conteúdos como esse. Então, muito obrigado e até a próxima.